Eu entrei no curso de cinema em 2014, como bolsista do ProUni, né? E aí, eu não tinha muita referência, assim, eu não tinha muita experiência com cinema, não tinha assistido muitos filmes, nem nada, não tinha muito contato com cultura, na verdade. Eu venho de uma família muito humilde e eu mudei para Belo Horizonte aos 18 anos para fazer medicina. Mas aí me deparei com um choque cultural muito grande e pela primeira vez estava indo no cinema, pela primeira vez estava indo no museu e aí a minha vida mudou completamente, assim. Então acho que na segunda, terceira sessão de cinema que eu fui, eu acabei decidindo fazer cinema e cheguei lá sem saber muita coisa, assim. Mas fui me apaixonando cada vez mais, assim, cada vez mais. E no início eu não sabia muito bem se eu ia ser uma diretora, não, eu não sabia o que eu ia fazer muito bem no curso, assim. Foi só no meu terceiro período que a gente fez uma disciplina de documentário, que a professora Elisa Rezende pediu para a gente estar realizando um documentário autobiográfico. E, e aí eu fui vasculhar as fitas VHS da minha família e para tentar encontrar alguma imagem minha que pudesse estar fazendo sentido para construir um documentário. E aí encontrei um filme, que é esse meu primeiro filme, que é A Casa do Tempo Perdido. Esse... E aí eu acho que começa, assim, toda essa trajetória de, de filmes de arquivo, de documentário, de fazer o que eu faço hoje, assim. Eu queria pensar um outro jeito de estar apresentando em que eu conseguisse ver um pouco vocês. Deixa eu ver aqui. Se tem algum modo que dá para ver todo mundo ao mesmo tempo. Não, né? Porque é muito estranho falar para uma tela. Nos imagine aqui, estamos todos aqui te ouvindo. Ai, ai. Bom, A Casa do Tempo Perdido foi o primeiro filme que eu fiz e ele se tornou o início de muitas coisas, assim, para mim. Eu acho que de me compreender como diretora e de compreender um processo criativo também, né? Eu não vou muito me aprofundar nele, porque o foco do que eu quero falar com vocês é realmente sobre um tipo de cinema em que qualquer um pode fazer. Por quê? Foi exatamente na minha... Porque vindo de uma família humilde, vindo de uma cidade que não existe museu nem cinema, eu acho que as possibilidades dos caminhos que eu fui encontrando foi exatamente modos que fossem mais fáceis de produzir filmes do que esse grande cinemão, que não são apenas filmes que são inacessíveis. Eu quero trazer para vocês é que, tipo, é possível fazer cinema com apenas isso daqui, sabe? Porque apenas com uma câmera do seu celular. Porque é esse, o meu telefone foi as coisas que eu mais fiz na minha vida e as coisas que mais estão dando certo, assim, hoje. Então, A Casa do Tempo Perdido foi o primeiro filme que eu fiz com imagens de VHS, e é um filme que fala sobre a minha família. E é um modo que eu encontrei, inclusive, de comunicação com eles. Depois, eu fui fazer um outro filme, que é o Eternidade, do Guy Argrives,
que eu fui também, de novo, trabalhar com as questões de filmes de arquivo. O Eternidade, o Gui tinha feito uma música que era para os pais dele, e aí aconteceu que a gente tinha gravado um show, o show tinha dado tudo errado, a gente perdeu umas imagens, e aí eu estava trabalhando com essa questão da imagem de arquivo na época, e aí eu perguntei a ele se ele não teria algumas imagens de quando ele era pequeno, porque eu acho que por ser uma música que fala sobre maternidade, paternidade, então a gente poderia trabalhar um pouco com essa questão da memória, né? E aí, esse clipe... E aí acabou dando muito certo, porque o Gui não tinha, nem sabia que ele tinha essas imagens, eram as últimas imagens que o pai dele tinha gravado dele, e o pai dele faleceu quando ele tinha 3 anos. Então é um clipe muito sensível, que eu quero mandar o link para vocês assistirem depois com mais calma, porque ele é legal de ver inteiro, mas os filmes que eu quero trabalhar com vocês vão ser esses daqui. Eu quero falar para vocês de 3 filmes que eu fiz, todo com imagem de celular, e que tem uma união da poesia e das imagens, assim. O primeiro é esse, o Mãe. O Levantando é o último que eu fiz, mas eu vou exibir esses 3 filmes e aí a gente comenta um pouco sobre eles, assim. Vou clicar aqui pra gente assistir. Vocês estão conseguindo ver? Tá conseguindo, Gigi, ver? Estamos, Tá bom. Estamos vendo. exibir. Cada encontro, lágrimas e espinhos, que cedem o amor e o afeto. De cá, eu observo. Ô, Bela, o som tá muito baixo, não tá dando para escutar, não. Que nada sou. E agora? Além de um reflexo. Melhorou, Bela. Ele funciona igual o Zoom, a questão do som? Eu não preciso ligar o som do meu computador, né? Ô, Bela, seria bom você passar de novo, porque o início não deu para escutar nada que você tava falando. Tá, eu vou passar de novo, então. Como ele é rapidinho, vale a pena passar de novo. Mas no final deu para ouvir bem o som. Sim, só no final. Tá. Três portas estão entre eu e ela. A cada encontro, lágrimas e espinhos antecedem o amor e o afeto.
De cá, observo e percebo que nada sou, além de um reflexo da sua angústia. Bom, temos esse, que é o Mãe. O segundo, agora eu vou passar para vocês. Opa. É o La Ventana. Opa, minha internet caiu. El rostro por la ventana. Tan triste se refleja. Tan harto se va. Y cuando el verso de tus deseos, al paso de tus manos por el cabello, no sabes. Se está vistiendo el día, o entonces la noche, porque es de la naturaleza, de los cuerpos de las mujeres, tomar nuestros ojos por el hoyo de la melancolía y el amar dolor. Bom, quis mostrar para vocês esses dois primeiro, para explicar para vocês uma estética meio que eu sigo, assim, já há um tempo, porque, na verdade, antes de eu entrar no curso de cinema, o meu sonho mesmo era ser uma poeta. E eu acho que esse é um sonho desde a minha infância, assim, porque eu fiz o meu primeiro livro de poesia, eu tinha 11 anos de idade. E é uma coisa que vem muito da minha família, assim, meu pai é poeta, minhas tias, tenho muitas pessoas à minha volta, assim, ligadas à poesia, mas ligadas de uma forma que eles não se reconhecem como poetas, eles se reconhecem como escritores, assim, pessoas que escrevem como se escrevesse um diário, assim. E eu acho que, de alguma maneira, eu fui um pouco influenciada por eles, mas que eu só tive um reconhecimento sobre isso muito mais para frente, assim. E aí, quando eu fui para o cinema, eu ainda almejava essa coisa da poesia, mas eu achava que era uma coisa que ia vir mais para frente, assim, quando eu estivesse bem velhinha, assim, sabe? Mas
não tem jeito, né? Tem uma hora que a poesia te toma, ela te engole e você fica sem saída mesmo. Então, são poemas que eu escrevi num processo anterior, nasceram como poesia, e depois, num segundo momento, elas ganharam uma forma visual, ganharam um formato, assim. O primeiro, que é o Mãe, eu fiz ele em 2018, era Dia das Mães, assim, eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, e a minha mãe, e eu tinha filmado essas imagens da minha mãe em 2017. Eu sempre, desde que eu comprei meu celular, meu smartphone, eu comecei a ir também em concurso do cinema em si, eu comecei a filmar muito da minha vida. E muito também acompanhado da evolução das redes sociais, assim. Porque começando assim, do que foi o Instagram, que era uma coisa de postar fotos artísticas, e de repente ele se tornou praticamente um lugar para vocês fazerem um filme diário, né? Essa coisa do stories de 15 segundos, você acaba te exercitando, né, no universo de criação de imagens e compartilhamento de imagens constantemente. E aí eu fiquei eu sempre fui muito, assim, pra frente nas redes sociais, sempre gostei de todas as redes sociais. E aí, quando foi essa época dos stories do Instagram, eu filmava todos os dias, constantemente, assim. Foi um gatilho, assim. Mas, para mim, tinha muito mais uma curiosidade como uma ferramenta nova a ser explorada, porque para mim é muito cinematográfica. É praticamente todos os dias você pode ver um filme no seu celular. Pensando num cinema de documentário, você abre um documentário todo dia, assim, da vida de cada um, né? E comecei a viajar um pouco nessas questões, e daí surgiu o Mãe. E eu sempre filmei muito a minha mãe, muito. Não sei porquê, era um gesto, alguma tentativa de registrar esses momentos com ela. E nesse vídeo que ela tá falando, que ela tá ali sentada na rede, foi o momento que eu conto para ela que eu vou me mudar para São Paulo. E ela fica super nervosa comigo, ela no vídeo, se vocês verem, ela tá bem brava. E aí eu já tava... E eu deixei isso no meu celular, ficou gravado. E aí era dia das mães e eu não ia conseguir vir, porque eu tava trabalhando. E aí eu quis procurar umas imagens dela, acabei voltando para essas memórias desse dia e montei esse material, assim. O poema foi feito mais ou menos na mesma época que eu fiz as imagens, 2018. Eu lembro que eu realmente estava sentada, assim, na cozinha, ela estava sentada lá no quarto, e realmente existiam 3 portas que estavam entre eu e ela. E eu acho que tanto os meus filmes quanto as minhas poesias, elas são muito documentais, assim, sobre o que se passa muito na minha vida, assim. E o La Ventana já é um filme já mais recente, ele foi feito agora no período da quarentena. Eu tinha feito esse poema em janeiro, acho, foi em dezembro, janeiro, eu fiz esse poema, e eu tava lendo um livro de uma escritora mexicana, era um livro em espanhol, e aí eu tava indo
indo trabalhar, estava dentro do ônibus, indo trabalhar, e vi uma menina que estava 2 bancos para frente, e ela estava chorando muito, assim. E eu fiquei muito espantada com essa imagem, e me veio naquele momento as palavras do poema, assim, que é o rosto na janela, tão triste se reflete, tão farto se esvai. E foi essa menina que me despertou esse poema. E daí... Mas eu nunca tive muita coragem de mostrar esse poema, até porque, assim, eu sempre li em espanhol, mas nunca falei em espanhol, não tinha certeza se estava certo ou não. Mas as palavras me vieram no espanhol, elas não vieram no português. E aí eu estava com a minha mãe bem no início da quarentena, ela estava ali naquela janela, e eu simplesmente liguei a câmera e falei, mãe, para aí um minutinho, deixa eu filmar isso daqui. E foi algo de 3 minutos, assim, uma brincadeira que eu fiz com ela, eu nem sabia se iria usar no vídeo, mas a imagem ficou tão bonita, e eu na mesma época eu conheci a Sofia, e conheci também nas redes sociais, no Instagram, não sei porque apareceu de sugestão lá nas redes sociais para seguir, eu curti as fotos dela, a gente começou a conversar, e descobri que ela era poeta também, e ela acabou fazendo a voz para mim, para esse vídeo. E o engraçado é que esse vídeo foi feito de uma maneira tão simples, tão inesperada, ele foi quase um espanto, e ele começou a ser reconhecido em alguns festivais. Ele foi selecionado pela Galeria Arte Vem, no Rio de Janeiro. É uma galeria física que tem lá, que é muito interessante. Eles fizeram uma mostra agora sobre trabalhos realizados na quarentena, que chama Como Será o Amanhã. Tá online, se vocês quiserem ver. E tem o Festival Latino-Americano Confluências de Arte, que é um festival que acontece na fronteira entre Argentina, Uruguai e Paraguai. E esse ano aconteceu uma edição online dele, também foi muito bem recebido por lá, o filme. E exatamente no momento também em que o cinema está completamente parado, né? Porque para fazer um grande filme agora com uma equipe de 50 pessoas não está sendo possível, né? E ao mesmo tempo a gente consegue ter um cinema tão pertinho da gente quanto uma forma de fazer cinema que está na nossa mão, né? Esse outro filme, se vocês tiverem alguma pergunta, eu acho que também ia ser legal alguém colocar já, enquanto a gente já está falando diretamente dos filmes. Eu vou passar esse outro aqui pra gente. So this package arrived today. Deixa eu conseguir ver aqui. O tempo passa, feito um leão que ruge. De longe, quando eu ainda não conhecia. Ô, Belo, o som tá baixo, se tiver como aumentar. Ah, tá. Bom, tá no máximo. Eu não... Será que é melhor deixar o áudio do computador? Porque eu tô no fone, né? Não sei falar. Deixa eu dar um play e ver se vai de novo.
Mas agora, vejo que São Paulo é manso e pequenino. Com 20 minutos de metrô, você cruza a cidade inteira. E tudo que parecia longe, soa perto. Os dias são quentes e as noites frias. Carrego sempre uma blusa na bolsa, porque tudo gela depois da cima. Mas as pessoas não. Estas estão sempre quentes e aptas para oferecer ajuda. Três vezes fui levado a ponto quem queria, por desconhecidos quando pedi ajuda. A ansiedade ainda soa no peito. Os tempos turvos e desconhecidos que ainda estão por vir. Saudades ainda não deu pra sentir. Mas pela segunda vez tremi os joelhos e enchi os olhos de lágrimas ao ver o papo dos retirantes de Portinari. Deu para ouvir? Deu? Estava bem baixinho. Deu para ouvir um pouco. Estava bem baixinho. Tá bom. Eu vou botar o link aqui no chat, que depois vocês veem com mais calma dele. Mas... porque o que eu quero mais compartilhar com vocês é a ideia, assim, da estética das imagens. De filmes em que há uma mistura de vários formatos. Tem hora que eu gravo em pé, tem hora que eu gravo deitado, tem horas que eu uso fotografia, horas que são só vídeos, né? Mas no sentido de mostrar para vocês algumas possibilidades, assim, quais caminhos são os possíveis para a criação, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente fica muito tempo procurando aquele grande filme e às vezes o filme está ali na nossa frente, né? Ele está a 2 passos e sim, pode sim fazer outro grande filme, mas eu acho que eu me identifico um pouco com o Mekas no sentido porque o Jonas Mekas, ele é um dos personagens que mais, um dos cineastas que mais me inspiram nessa criação. Inclusive, eu quero lembrar de mostrar para ele um texto no final, senão eu me esqueço. Porque essa estética desses filmes que eu ando fazendo, eles são... Opa! Ai, gente. Pronto. São filmes que têm uma inspiração em alguns cineastas, principalmente do Jonas Mekas. Ele é um lituano que se exilou em Nova York, e ele tem uma série de filmes que foram feitos com uma câmera Super 8. E ele realmente tinha esse hábito de filmar absolutamente tudo à volta dele. E ele usava essa câmera como uma espécie de treinamento do olhar. Ele falava assim: enquanto eu não faço meu grande filme, eu vou treinar aqui com essa câmerazinha e ver o que eu consigo filmar.
Então, para ele era muito mais uma coisa de aprender a fotografar, aprender a filmar um filme, e ele acabou juntando tantos rolos de filme que ele percebeu que ele tinha o filme da vida dele ali. E ele nunca chegou a fazer esse grande filme, cinemão, e acabou que todos os filmes dele são a partir desses arquivos de imagem que ele tem registrado, que ele tinha registrado com essa Super 8. E quando eu conheci a história do Mecas, eu fiquei, tipo, me senti muito identificada, por causa exatamente dessa questão da imagem do celular, de estar realmente filmando tudo, e tipo, gente, é tantas imagens que a gente produz diariamente, que eu penso, e tem tantas coisas tão bonitas, tem coisas que não são tantas, mas tem coisas que são bonitas, e penso, gente, precisa fazer alguma coisa com elas. E quando eu vi os filmes do Mecas, eu acho que eu encontrei esse caminho, assim. Quero compartilhar com vocês o trailer um pouquinho de um trecho do filme dele, que foi onde, eu acho que vou compartilhar um que tá no meu Instagram, um trechinho, que acho que vocês vão compreender melhor. Ai, peraí, perdão. Bom, é isso. Isso são todos os arquivos dele que ele fez em Super 8. E que eu, na hora que eu vi esse filme, eu fiquei muitíssimo emocionada. Porque é um longa-metragem inteiro feito com essas montagens de imagens super pessoais. E que contam uma história, que registra um tempo, que registra um momento, assim. Outra cineasta que a gente vai ver é a Chantal e a Marguerite Duras, porque foi a partir do momento que surgiu as câmeras de vídeo, em 1980, começou uma produção de filmes, caseiros muito grandes, assim, que veio junto com Mecas, veio com a Chantal também, veio com Marguerite Duras, que são pessoas que faziam cinema também, mas também iam experimentar essa estética, sabe? E depois eu acho que tem uma ligação que vai juntar com esses cineastas, que para mim, no momento que eu descobri eles, foi no momento de deparar com a história deles, foi muito forte, porque tanto o Jonas Mekas, Tarkovsky, Chantal, Marguerite Duras, Jodorowsky, Pasolini, são cineastas que queriam ser escritores, antes mesmo de serem diretores de filmes. Então, eles vêm buscar essa inspiração na poesia, na literatura, e trazer isso para dentro dos filmes. O News from Home, da Chantal Akerman, é um filme em que ela
lê as cartas que a mãe dela mandou para ela quando ela tinha mudado para Nova York, e com essas imagens da paisagem do ambiente que ela estava vivendo ali. E eu vou mostrar só um trechinho para vocês terem uma noção estética. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, je suis triste, Elsa est au calme. Ce soir, nous irons manger avec des amis. C'est tout. Donc, tout c'est le tien et je te souhaite le meilleur. Écris-moi au sujet de ton travail et de New York. J'ai l'impatience d'avoir tes nouvelles. T'embrasse tous les 3 ans. Je pense moi. Mas vai ser isso o filme todo, vai ser 40 minutos de filme, imagens de Nova York e as leituras das imagens das cartas. Não que, até esteticamente, muito me lembra um pouco algumas coisas que já faço também. E tem um outro da Marguerite Duras, que é lindíssimo. Que je désire. Je vous écris tout le temps. Toujours ça, vous voyez. Rien d'autre que ça. Rien. Je vais peut-être vous écrire 1000 lettres. Vous donner à vous des lettres de ma vie maintenant. Et vous, vous en feriez ce que je voudrais bien que vous en fassiez. C'est-à-dire ce que vous voulez. C'est ce que je désire. Que cela vous soit destiné. Ah, esse filme, a gente entra nele, a gente viaja, assim. Eu acho que, assim, a Marguerite Duras, pra mim, é incrível, fantástica. Porque ela veio como uma grande escritora, e as coisas que ela escreve bizarras, incríveis, e ela foi parar no cinema, assim, muito depois dela já estar famosa como escritora. E ela vem trazer um pouco dessa estética da literatura para dentro dos filmes, e o que ela faz, quase ninguém sabe, mas o Hiroshima Mon Amour foi todo escrito por ela, os diálogos feitos por ela, e o que ela chega no nível do diálogo para ela construir no Hiroshima Mon Amour, para mim, é um ápice das coisas mais belas que eu já ouvi na minha vida. E eu fico emocionada e até empolgada de falar um pouco sobre isso, porque eu sou realmente apaixonada por esses filmes, e esses filmes me transformaram, assim, porque, na verdade, a gente se identifica, né, é mais do que um apaixonamento, é uma identificação,
uma identificação com a história de vida, uma identificação com a forma de ver o mundo. Se você, desses nomes que estão aqui nessa tela, todos eles têm uma maneira muito singular de ver a vida, de um olhar poético mesmo, sabe? O Mecas lançou agora, fizeram um lançamento agora de uma tradução de poemas dele em português. Quem quiser dar uma procurada, é incrível, as poesias dele. O Chris Marker também vem com trazendo esse formato também nos filmes dele, que vão ser sempre isso, imagens, palavras sobre imagens, né? Uma voz em over, e tons pessoais, opiniões pessoais, né? E alguns filmes em especial me marcaram muito, que eu deixo aqui, se vocês quiserem anotar, que é O Fundo do Céu é Vermelho, do Chris Marker. Ele é muito famoso pelo La Jetée, que é um filme que foi todo feito apenas com fotografia, mas esse documentário eu acho muito especial. O Tarkovsky, embora ele não tenha ido para esse universo do documentário, desse filme, tipo de cinema mais experimental, ele me inspira muito num jeito de olhar para o mundo, assim, de trazer uma poesia para as imagens. Essa coluna aqui são todas de imagens dele. E ele tem um tempo dilatado, assim, nas imagens, que, eu não sei, aqui você pode trazer muitos traços do La Ventana, de inspirações nessas imagens, assim. Essa mulher que está exposta nessa janela, e o Jodorowsky, ele também tem uma maneira muito peculiar, ele também é poeta e se tornou um cineasta. O Pasolini, ele tem filmes muito radicais, mas ele tem uma experiência em filmes de documentário também incríveis. O La Rabia foi um grande choque também cultural para mim, quando eu vi. Bom, eu acho que tem algumas palavras que se condensam para mim numa estética, num jeito de fazer cinema que... Belinha, Oi. sair para frente, acho que seria legal citar o Belatar. O que você acha do Belatar? Eu não assisti muito ele. O que eu vi do Belatar foi os últimos dele, que são as ficções. Eu acho que ele me lembra muito Tarkovsky, sim, mas ele tá nessa estética cinemão, mais para mim, do que eu assisti dele. Mas eu gosto muito, muito dele, assim, de um tempo dilatado mesmo, que personagens muito marcantes, né? Mas eu falo de um condensamento de imagens que eu tô querendo fugir um pouco, se a gente for para essas imagens aqui, querendo fugir um pouco do que é muito cinematográfico. Se eu colocar o Tarkovsky aqui, realmente, ele tá indo para esse lado muito estetizado da imagem, né? Mas o que eu queria era tentar trazer esse grande cinemão do Tarkovsky, fazendo com isso daqui. Porque o que, para mim, não sei, posso estar sendo muito prepotente, mas para mim, o La Ventana, ele chega a ser uma imagem quase tarkovskiana, assim, de uma maneira de filmar que se aproxima muitíssimo do Tarkovsky, mesmo sendo feito com uma câmera de um celular. E aí, quando eu vou para o Mecas, ele tá muito
Ele tá aqui nessa imagem suja, que é muito diferente dessa imagem do Tarkovsky, né? Ele tá com as cores super saturadas, não tem nada combinando uma coisa com a outra. É um ambiente nada exótico, né? Nada... tudo muito simples. Eu acho que é essa mistura que é possível da gente encontrar. Encontrar esse grande cinema, mas com uma qualidade que hoje em dia a gente consegue, eu não sei, tem muito de celular que filma 4K e tudo mais, meu celular não é desses, mas há caminhos, né? Há caminhos de chegar lá. E eu quero ler para vocês um texto do Meca. Parece que ela caiu, gente. Caiu. Vamos esperar um pouquinho para ver se ela volta. Como foi ela que mandou o link, não tem que mandar de novo para ela, não, né? Não, acho que não. Não. Eu vou aproveitar aqui, ela falou que a gente já podia ir conversando, né? E se quiser fazer perguntas para eu também, a gente já poderia ir fazendo também, né? Eu estou achando muito interessante, a Morgana colocou aí no chat, que ela está se identificando, como que parece que é possível, né? Tão próximo da gente. Quando a Isabela mostra essas imagens que fazem parte do cotidiano, da vida dela, aí a gente pensa assim, eu também tenho, né? Essas imagens, eu também tenho coisas assim. Você começa a perceber que você tem coisas para olhar e ver que de repente você vive tão num cotidiano de uma forma tão robótica que você não observa que tem poesia no que te rodeia, né? Do seu cotidiano. Assim, eu achei isso muito interessante. Quer dizer, a gente parece que a gente aprende e a gente tem que fazer coisas grandes, grandiosas, né? Me parece até uma... não sei, parece uma ideologia capitalista, né? Vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer assim, mas vou dizer, como se a gente tivesse que alcançar assim, patamares cada vez mais alto, como se fosse assim, um empreendedorismo, tudo na nossa vida, né? Pelo menos isso está me fazendo refletir aqui no momento as apresentações dos filmes, né? A trajetória de vida dela, o olhar dela, assim, para onde que ela se volta, o recorte para ela de arte, né? No cinema. Então, eu estou achando muito interessante conseguir perceber isso assim, né? Exatamente, Juliana, parecia um bicho de 7 cabeças, não é, né? A gente pode sair do nosso cotidiano e, assim, surfando nele mesmo, não, Ângela? Também, né? Ô, Gisele, eu não me esqueço nunca das aulas que nós demos lá para os seus alunos, que eles com o celular faziam filmes maravilhosos. Você lembra disso? Faziam Anos. Fazem até hoje, Marcelo. Não, estou te falando a coisa de anos atrás, né? Quer dizer, então hoje, muito mais, porque a tecnologia está muito mais avançada, né? E a gente tem que acabar mesmo com esse preconceito de que fazer cinema é coisa do outro mundo, né? É só Hollywood que faz cinema, né? Tem que acabar com isso. E os celulares hoje estão cada dia mais, assim, mais modernos, mais atualizados, e captando imagens de forma mais, assim, próxima mesmo de uma câmera de cinema, né? Que custa uma fortuna. E acho que depende muito só da gente mesmo. Então, isso que a Isabela está falando é um exemplo disso, né? E uma motivação para que você pegue seu celular e saia fazendo cinema, né? Exatamente. É um celular na mão e ideia na cabeça, né, Gi?
Exatamente. Te dá autoconfiança, né? Sem contar que você vai exercitar seu olhar, aperfeiçoar seu olhar, né? Eu achei interessante que ela mostrou cineastas cuja matéria-prima do filme é a vida da pessoa, né? A própria vida. E a linha de trabalho dela também. Então, às vezes você nem precisa de uma grande história para você fazer um filme, não é? A sua história pode ser uma grande história, né? Pode ser a sua grande história. E isso está tão acessível para nós hoje, né? A Isabela falou da Super 8, que foi, acho que, a primeira câmera compacta de vídeo, Sim. né? E que, na época que surgiu, também era cara, né? Era acessível para algumas camadas, mas hoje, quase todo mundo tem um celular na mão. E o celular não só oferece a possibilidade de captar imagens, mas de editar. Tem aplicativos que eu descobri nessa pandemia incríveis, que permitem que você edite, que você faça som, que você crie música. A gente tem um instrumento nas mãos que permite que a gente faça qualquer coisa. Crie conteúdo, edite e compartilhe. Eu achei mó barato essa ideia da Isabela falar sobre filme caseiro, porque isso é uma coisa que pouca gente explora, apesar de ter esse instrumento nas mãos. Sim. Vocês conseguiram ver o texto? Você sumiu, não conseguimos ver nada. Caiu, Belinha. Gente, eu acho que eu fechei sem querer o negócio. Mas tá bom. Então vocês não leram. Eu li o texto inteiro e não li para ninguém. Depois que eu terminei de ler, eu falei assim: cadê todo mundo? Não vimos, você, né? Dessa vez você ficou sozinha. Dirigindo no escuro, já assistiu do Diálogo? Exatamente. Eu vou ler agora para vocês, porque é muito. Esse texto é a coisa mais linda do mundo. E aí a gente vai para as perguntas. Ó. Alguns estão falando sobre o fim da história. Há outros dizendo que estamos no fim do cinema. Não acreditem em nada disso. E a indústria cinematográfica e os museus de filme em todo o mundo estão comemorando o aniversário de 100 anos do cinema. E falam sobre os milhões de dólares que o cinema deles tem feito. Discutem suas Hollywoods e suas estrelas, mas não há nenhuma menção ao avant-garde, aos independentes, ao nosso cinema. Eu tenho visto os folhetos, os programas dos museus e arquivos de cinemateca de todo o mundo. Sei de que cinema estão falando, mas quero aproveitar a ocasião para dizer isto. Em tempos de grandeza, espetáculos, produções de 100 milhões de dólares, eu quero falar em nome das pequenas, invisíveis ações do espírito humano, tão sutis, tão pequenas, que morrem sob os holofotes. Quero celebrar as pequenas formas de cinema, as formas líricas, o poema, a aquarela, esquete, cartão postal, arabesco, triolé, bagatela e pequenas canções em 8mm. Nos tempos em que todo mundo quer ter sucesso e vender, eu quero celebrar aqueles que abraçam o fracasso social e diariamente para buscar o invisível, o pessoal, coisas que não trazem dinheiro ou pão e não fazem história contemporânea, história da arte ou qualquer outra história. Eu sou pela arte que fazemos uns para os outros, como amigos para nós mesmos. Eu estou de pé no meio da rodovia da informação e rindo, porque uma borboleta e uma pequena flor, em algum lugar, acabou de bater suas asas, e eu sei que todo o curso da história vai mudar drasticamente por causa deste bater de asas. Uma câmera Super 8 acabou de fazer um rumor pequeno e suave em algum lugar no Lower West Side de Nova York, e o mundo nunca mais será o mesmo. A verdadeira história do cinema é a história invisível, a história de amigos se reunindo, fazendo o que amam. Para nós, o cinema está começando. A cada novo projetor, a cada novo rumor de nossas câmeras, nossos corações saltam à frente, meus amigos.
Que lindo! Que lindo! Até me emocionei aqui. Muito maravilhoso. Porque coloca a gente na cena, né? A gente se sente contemplado, a gente se sente pertencendo a esse lugar da arte também, porque parece que o tempo todo estão jogando a gente para fora, né? Estão desprezando o pequeno, são os holofotes, as luzes, né? Mas eu vou deixar o pessoal falar, porque a nossa hora está avançada já, já é nosso início dramático. E aí o pessoal, quem quiser, gente, pode fazer inscrição, né? Como não tem ninguém ainda, pode pegar o microfone e falar aí. Fazer perguntas. Belinha, eu citei o Belatar porque ontem eu revi o Cavalo de Turim. Não sei se você já viu, foi o último filme dele, né? E Sim. o filme é maravilhoso. E assim, quando você filmou a sua mãe na frente de uma janela, no filme tem várias cenas em que a filha e o pai estão de frente de uma janela olhando para o nada, né? Na realidade não é nada, na realidade tem uma árvore, que é a árvore do conhecimento, da Gênese, que se encontra lá no alto do morro, e que eles miram nessa árvore, né? E o filme quase não tem diálogo, são pouquíssimos diálogos, são 2 horas de filme. A primeira cena do filme é o cavalo sendo, né, enfrentando uma ventania com o pai dela em cima desse cavalo. Assim, são, sei lá, 30 minutos dessa cena. E o filme me remete muito a isso, de imagem poética, sabe? Em que, às vezes, você não fala quase nada, mas a imagem fala por si, pela sua própria poesia. Então, quando você mostra os trabalhos que você tem feito, né? E aí você ainda coloca uma poesia por cima, por isso que eu lembrei muito do Belatar, porque está muito presente em mim o Cavalo de Turim, ter revisto ele ontem, né? E aí é isso, né? Essa magia que esse cinema nos traz, e que muitas vezes o homem contemporâneo não está nem preparado para isso, né? Porque você vê uma cena de 40 minutos, um cavalo com um homem em cima dele, andando no tempo. E aí, quando você vai ler sobre o que o Belatar quis dizer com esse cavalo, ele se remete a Nietzsche, né? A um fato que aconteceu com Nietzsche, em Turim. E todo o filme, quer dizer, toda a poesia do filme, né? O filme em preto e branco, sabe? E aí eu acho que é isso, sabe? E é claro que longe de nós ter a pretensão de ter a genialidade, sei lá, do Belatar. Mas quando você faz o cinema que você faz, eu vejo essa genialidade no seu cinema também, entendeu? Nas suas cenas também. E a gente consegue, quando você tem esse background, de ter visto um Belatar, por exemplo, ontem, e aí ver o seu filme hoje, você busca essas referências, por isso que eu te falei, eu sei lá, acho que eu citaria também Belatar nessa sua lista aí, mesmo sabendo que ele também cobra criada do Tarkovsky, você citou Tarkovsky, e de uma certa forma você está citando Belatar também, né, de uma certa forma, quando se fala do Tarkovsky, fala do Belatar, quando se fala do Belatar, fala do Tarkovsky, né? Mas é isso, legal, parabéns pelo seu trabalho, vou deixar outras pessoas falarem aí. E estou muito feliz de te ver aqui, tá bom? Você e a Gia, né? Um beijo para vocês. Beijo. Sim, tem muito a ver, sim, porque eu acho que, assim, o que traz a bagagem, porque tem uma fala, né? Não é porque todo mundo tem papel e caneta que faz todo mundo um escritor. Tem aqueles que querem se tornar um escritor, né? Então, agora a questão é, todo mundo tem a ferramenta. A ferramenta está aqui, agora a capacidade de fazer um filme com isso vai do interesse, da vontade de cada um de querer ir atrás disso, de querer criar isso, né? Mas eu acho legal essa democratização, que é uma forma de democratização de acesso ao cinema. Eu acredito, assim, a evolução das tecnologias tem permitido isso. Alguém mais quer falar?
queria reforçar essa ideia que como combina com a nossa casa-museu. Quem não entrou pode estar aqui na sala com a gente, depois vai dar uma passeada no nosso museu, mas talvez a maioria aqui já conheça como essa ideia de fazer para a gente, que é uma coisa que você citou no texto, né, que a gente faz para a gente, para os amigos, né, a gente está desse contexto de comunidade escolar, mas assim, para todo mundo, né, para geral, assim, e como que isso combinou tanto e, para mim, dá mais fôlego de alimentar o museu, de continuar, porque o trabalho é muito grande, não é fácil. A gente sempre tem atualizações de quinta, que a gente chama de novidades de quinta, então a gente fica semana buscando trabalhos, viu, Marcelo? Você pode deixar para a gente um trabalho para a gente colocar no nosso museu. Então, eu achei muito interessante você trazer, porque essa forma de se ver dentro da arte ou de fazer arte, essa aproximação, né? Para mim, me dá mais autoconfiança e me faz acreditar assim, que eu não preciso ter receio de não estar fazendo algo muito grande, assim, não sei, porque às vezes a gente fica meio inseguro com isso, né? Mas é nosso, é a nossa cara, né? Ô Gisele, e a Isabela comentou um lance aí de como que o cinema tem ocupado tantos outros espaços que até então não estava ocupando, né? Eu tive a oportunidade de viajar a alguns museus fora daqui do Brasil, e o tanto que o cinema está presente nesses museus. Tem verdadeiras salas gigantescas, em que as paredes são só projeções, interagindo com os objetos, interagindo com as pessoas, nos museus. A Belinha citou isso, né? Esses dias mesmo eu recebi uns 2 vídeos de projeções de, por exemplo, uma mesa de um restaurante, enquanto as pessoas esperam o prato para ser servido, tem uma animação, uma brincadeira que é projetada em cima do prato, sabe, de um chefe de cozinha brincando com as coisas e tal, uma projeção, ou seja, o cinema também está chegando nos restaurantes, né? Outro dia eu também recebi uma imagem de um aeroporto em que umas obras de arte se interagem, assim, o anjo de um famoso pintor aí sai da tela e começa a interagir com outras telas, tudo projetado, né, na parede. E no teatro, né? Já tem alguns anos que é muito comum você ir ao teatro e ver que no fundo tem uma projeção em que os atores interagem com essa projeção. Ou então, show de música, né, balé, essas coisas assim. Então é legal isso. Você vê que o cinema saiu da sala escura, saiu da tela, que é a nossa paixão, né, e está ocupando outros espaços, que eu acho super democrático, né, e super legal isso, sabe? E a Bela citou isso, tocou isso, né? E aí é legal isso. Quer dizer, o cinema virou obra para ser projetada no museu, virou entretenimento em mesa do restaurante, virou entretenimento numa parede de aeroporto, né? E virou teatro, que é muito legal isso. Sim, só que eu acho que, Márcio, para além do que o cinema se torna, assim, sim, agora acho que a gente está sendo consumido por vídeos o tempo todo, né? A todo momento, em qualquer lugar, a gente tem está sendo consumido, né? Mas inclusive, eu acho que, assim, isso das redes sociais, para mim, é um cinema, entende? Se abrir o seu Instagram, é abrir um filme, sabe? Eu acho que as pessoas estão produzindo cada vez mais um filme sobre a vida delas todos os dias, assim. E tem pessoas malucas, que são malucas, que se filmam 24 horas por dia, essas influencers aí, eles se filmam 24 horas por dia, é bizarro. Mas, assim, sair do narcisismo, do eu me filmo, e ir para o outro, que eu acho que é a sacada. É o filme que eu estou fazendo não só para mim,
para falar comigo mesma, mas é o filme que eu tô fazendo para Gisele, é o filme que eu tô fazendo para você, é o filme que eu tô fazendo para minha mãe, é o filme que eu tô fazendo para minha tia, é uma maneira de comunicar, é como se eu fosse escrever uma carta também. Ao invés de eu entregar uma carta, eu vou entregar um filme. E é sobre esses afetos. E por que que eu vou fazer? Nossa, tem que fazer um filme para falar com a pessoa. Mas é uma forma de demonstrar carinho também, sabe? E que se torna um ato de resistência. Porque senão, por que que a gente vai produzir arte? Porque se o único jeito de fazer a arte vai ser aquilo que vai chegar lá naquela telona, então, se a gente for ficar esperando toda vez que for fazer esse filme, a gente vai fazer uma vez a cada 2 anos, porque até conseguir o dinheiro, fazer o roteiro, não sei o que lá, filmar, papapá, se fazer um filme vai demorar anos. E aí, pensar no cinema também como essa forma diária, em que eu posso fazer todos os dias, e que não vai ser um filme que eu vou ganhar bilhões de dólares, mas vai tocar as pessoas que me importam. E eu acho que foi nesse caminho que eu encontrei, e por isso que para mim fez tanto sentido a trajetória de todos os filmes, porque quando eu comecei A Casa do Tempo Perdido, era um filme que foi para minha família, não era um filme que era para mim e que contava minha história, mas era um filme que eu queria comunicar o meu amor para eles. E eu queria comunicar que tipo que eu não queria que aquela casa morresse, sabe? E aí eu acho que todos vêm trazer um pouco disso, uma tentativa comunicacional. O Mãe também veio disso, de tentar comunicar um amor muito grande também, sabe? E eu acho que foi esse o ponto que eu encontrei no cinema, porque o sensível, as emoções mais profundas, elas não são, na minha forma de criação, elas não foram permitidas. Eu chegar diretamente para minha mãe e falar tudo que eu tô sentindo, não é permitido. O que é permitido é ser normal. Nem feliz demais, nem triste demais. Não pode chorar, não pode gritar, você tem que ficar lá igual um robô, né? Tipo, geralmente as mães são assim, se você chorar é porque você tá chorando, não tem motivo pra estar chorando. É tipo isso, né? Então, gente, eu não posso sentir nada, não posso ficar feliz, porque, não fica feliz demais não, porque senão você vai se decepcionar, entendeu? Então, essa maneira rústica que foi me ensinado a lidar com sentimentos, e de repente eu me deparei com uma ferramenta para atingir eles, sabe? De chegar, olha, esse é meu meio termo. Não sei, sabe? Isso é dizer que eu tô triste, isso é dizer que eu tô muito feliz, sabe? E foi assim que foi chegando. E aí eu queria mostrar um último filme para vocês, que esse é um filme que a gente vai estrear no museu depois, mas que esse é um filme que foi uma carta que eu roubei da minha tia. Minha tia, ela escreve várias cartas desde muito jovem, e ela nunca mandou para ninguém essas cartas. São cartas que às vezes ela escreve para ela mesma e cartas que às vezes ela tem um remetente, assim. E aí eu achei essa caixa e roubei a carta mesmo na tora e fiz esse filme com ela. E é isso, está falando sobre isso, sobre esse filme que a gente faz para nós mesmos, para a gente mesmo, porque não é para ir para lugar nenhum, assim, grandioso, mas são filmes de amor. Vou passar para vocês aqui, deixa eu colocar no modo apresentação. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta, senão a hora é agora. Vou dar um play aqui.
tentei viver o que tanto sonhei nestes anos todos. Me questionei muitas vezes, tentando achar uma saída para tantos sentimentos. Quando eu acho que tudo vai dar certo, que este é o caminho da minha liberdade, que tudo está mudando para melhor, chego à conclusão que não saí do lugar. Observo tudo em silêncio, uma dor que arrasta para um abismo, que parece não ter volta. Os dias passam e sei que eu vou encontrar forças para seguir em frente e digerir tudo que a minha alma pensa e a proporção que ela realiza. Ser feliz não é uma tarefa fácil. Só me encontro na medida que os meus eus conseguem encontrar valores que formam o meu conceito de amar e ser amado. A vida. Conseguiram ver? Conseguimos. Lindo. Lindo, Bela, muito lindo. Trilha sonora maravilhosa, né? Do Douglas Aquino. Sim. Bacanérrima também. Bom, a gente já está chegando ao fim, né, pessoal? Porque a gente tem um teto assim, de 18 horas, né? A gente perdeu um tempinho. Se alguém quiser falar alguma coisa, né, assim, rapidamente, pode colocar o nome aí no chat que a gente vê. Eu queria agradecer você, Isabela, e vou te passar a palavra para fazer as considerações finais, né? Quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, ficou esse momento com a gente, teve paciência de sair da sala, entrar de novo. Gente, a gente se encontrar na varanda é assim, né? Varanda é uma coisa que a gente está sempre em contato com o exterior, né? Então, esses hackers que entraram aí, que eu também nunca tinha visto, foi a primeira vez, a gente está sujeito a passar por isso, né? Nesse tipo de trabalho, a gente está longe, distante, assim, sempre, né? Nessas tecnologias. E aí eu queria dizer, Isabela, que assim, por último, eu acho muito bacana, porque você também dá um sentido para os sentimentos, pensamentos do outro, né? Nesse último vídeo que você passou, as cartas são da sua tia, se eu não me engano, que estavam guardadas. Então, são memórias, coisas assim, é muito humano isso. Eu acho que isso é ser gente, assim, trazer para o cinema essa questão de gente estar ali dentro. E, ao mesmo tempo que você tem a sua poesia, você cria essa possibilidade, esse palco de também trabalhar os sentimentos do outro, e, de repente, ele se vê ali naquela produção, né, e fala assim, nossa, que bacana, a minha sobrinha conseguiu fazer algo com um sentimento, com uma coisa guardada minha, né, assim, um pedacinho de mim. E eu acho isso lindo, porque você falou em amor, né? Eu acho muito bonito esse ponto de encontro.
a gente vive uma sociedade que a gente está falando, né? O cinema está em todo lugar, a gente vê os stories, a gente está no Instagram, no Facebook, tem imagem para tudo quanto é lado. Mas essas imagens, elas estão vindo, assim, recheadas de sentimento, de significado. Será que elas também, por um outro lado, fazendo agora um contraponto, não existe uma espécie de superficialidade para tudo quanto é lado, né? As pessoas fazem ali as suas imagens, elas também, será que elas não estão vazias, muitas das vezes? E aí, quando você vem e fala assim, peraí, mas isso aqui, que todo mundo está fazendo igual a mim, mas o meu está carregado de sentimento, o meu está carregado de amor, ou de qualquer, como você disse, né? Se eu estou com raiva, se eu quero chorar, se eu estou triste. Então, entender o cinema e a arte como esse carrinho, assim, dos seus sentimentos, que você pode fazer chegar até o outro, né, como uma ponte, é muito bonito. Eu achei muito lindo, eu quero te agradecer demais, né, você ter tirado um pouquinho do seu tempo para vir conversar com a gente. Sinta-se convidada a voltar, tá? O Pedro Ogando disse que vai voltar aqui na nossa casa. Eu estou falando Pedro Ogando para ela porque eles fizeram cinema juntos, gente, lá na PUC, são colegas. O Marcelo também está presente aqui. E também está convidado, viu, Marcelo? A Casa Museu é a nossa casa, é nossa, é de todo mundo que está aqui, tá, gente? Todo mundo está nos assistindo. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer a equipe do museu, né, que está aí por trás, aí, ajudando sempre, ralando muito. E aí você fica com as palavras para fazer as suas considerações finais, tá? Muito obrigada. Obrigada, Gi. Eu fiquei com vontade de ouvir os outros, ninguém mais falou nada. O tempo ficou tão corrido, né? Ô, gente, alguém, se quiser falar aí, por favor, deixar a Isabela feliz, senão ela vai fazer um filme sobre isso. Alguém? Você não, Marcelo. Você já falou. Eu perdi a fala da Carol, eu peguei ela só no final também. Pô, a gente falou tanto quando você... Eu fiquei muito tempo fora, eu não entendi. Não, alguns minutinhos, não foi muito, não. Então, Isabela, eu estava falando com o pessoal que esses diretores que você nos apresentou hoje falam sobre um cinema cuja matéria-prima é a vida da gente, né? É a vida deles. E que o cinema não precisa ter uma grande história, né? A sua grande história pode ser a história da sua vida, né? Pode ser o produto dessas relações que você trava com as pessoas que você gosta, o que você não gosta. E é muito interessante esse ponto de vista, porque isso habilita qualquer pessoa que tenha vontade de usar essa linguagem, de se experimentar nesse lugar, de fazer filmes. Eu achei fantástico isso. É isso. Obrigada. É muito interessante pensar para os nossos alunos também, né? Porque às vezes a gente pede filmes para eles ficam tão perdidos, achando que tem que fazer aquele filme de Hollywood, como o Marcelo citou, né? Seria muito bom que eles estivessem aqui conosco. Quem sabe, né? Depois que passar isso tudo, a gente volta para a sala de aula já cheio de ideias, né? Ótimo. Pede eles para fazer o filme autobiográfico, Gisele. Porque, sério. Desculpa interromper, eles precisam de mais contato com esse tipo de produção para que eles descubram que isso também é filme, né? Porque a ideia que nós temos de filme, pelo menos na minha infância, na minha adolescência, era muito próximo do que a Isabela descreveu, era o filme da sessão da tarde. Então, para mim, filme era aquilo, né? E eu acho que a gente que está dentro da escola pode proporcionar esse contato com outro cinema, né, com outro tipo de narrativa, e dessa forma aproximar eles da possibilidade de fazer. É isso. Sim. Muito obrigada, então. Isabela, assim,
quer falar assim uma palavra, uma dica, uma frase? E aí eu vou dar boa noite para todo mundo. Todo mundo procurar material para fazer um filme. Bom, eu quero agradecer a todos vocês, foi uma experiência muito especial. Eu sempre gosto de compartilhar isso, porque, não sei, é muito bom compartilhar as nossas ideias e tudo, e eu queria ver todo mundo fazendo filme assim, sabe? Eu, tipo, ia ficar muito feliz, sabe? E eu acho que, no quesito da galera nova, dos estudantes do ensino fundamental e do ensino médio, eles precisavam muito exercitar, sabe? Pensar as imagens que eles estão produzindo de uma outra maneira, sabe? Porque se eu... E muito disso está na falta de contato, né? Essa criação desse museu, para mim, eu acho genial, de uma genialidade imensa, porque ela aproxima aquilo que estava privilegiado, num lugar de privilégio. E eu, por exemplo, se na minha cidade não tem museu, mas tivesse um museu virtual, eu poderia ter acessado isso com os meus 15 anos, sabe? Poderia ter tido essa experiência e ter visto outras coisas. E essa experiência do museu virtual, ela aproxima aquilo que está realmente nos holofotes para, tipo, trazer um pouco mais, trazer um olhar diferente, né? Aproximar um pouco da arte e o espaço ser aberto também para os alunos também estarem publicando. Acho que pode ser uma forma de incentivo muito bonita para eles. Estou realmente feliz com essa ideia que vocês tiveram. E, bom, não tem uma frase final. Tem uma frase muito que está na minha cabeça esses dias, porque recentemente eu vi um filme aprovado no edital, que vai contar sobre a história da Rosa Maria Antúnia, que é a primeira cineasta mineira. E aí tinha uma frase que a Chantal Akerman escreveu há muito tempo atrás. Uma vez perguntaram para ela por que ela fazia filmes. E quando eu vi essa frase a primeira vez, eu nunca entendi o que significava. E agora ela tem um significado muito grande para mim, porque ela traz o nome dessa cineasta, que eu quero estar compartilhando essa história. E a frase é: cinema é cinema, é cinema. Uma rosa é uma rosa, é uma rosa. É isso, obrigada. Muito, muito lindo, Isabela. Obrigada. Obrigada a todos vocês, gente. E esse último vídeo da Isabela já está na Casa Museu. Ela já passou para a gente já está em exposição nas novidades de quinta. Vai lá conferir de novo, se vocês gostaram, passa lá e indique nosso espaço aí para o pessoal, tá? Conhecer de vocês. Beijo para vocês, gente. Muito bom passar a tarde com vocês. Tchau. Obrigada, Bela.